Alguns livros foram feitos para ensinar, outros para entreter, mas há livros que carregam algo mais, um peso, um aviso, um silêncio que se instala assim que suas páginas são abertas. Durante séculos, o livro de São Cipriano tem sido temido, desejado, amaldiçoado. Mas o que acontece com quem realmente ousa lê-lo? Hoje você vai conhecer relatos de pessoas que tocaram nesse conhecimento e não saíram ilesas. Essa não é uma história sobre lendas, é uma história sobre escolhas e sobre o preço que elas cobram. Ninguém sabe ao certo quando o primeiro exemplar surgiu, mas há séculos o nome de São Cipriano ecoa entre os curiosos, os devotos e os desesperados. Cipriano, o homem, teria vivido no século III, um feiticeiro que conhecia os segredos mais ocultos da magia e que, segundo a tradição, teria se convertido ao cristianismo após tentar enfeitiçar uma jovem protegida pela fé. Mas antes da conversão, ele teria reunido tudo o que sabia, fórmulas, pactos, rituais e encantamentos, em um único volume, que atravessou gerações carregando uma reputação perigosa: o Livro de São Cipriano. Disse que o livro não foi apenas escrito. Ele foi selado com sangue, invocações e promessas. Alguns o chamam de Grimório, outros de Manual do Inferno. Em muitos lares antigos, ele era guardado atrás de crucifixos, envolto em panos negros e trancado à chave. A lenda insiste: aqueles que abrem o livro e seguem seus rituais devem estar dispostos a pagar um preço que não aparece nas páginas. Ao longo dos séculos, diferentes versões do livro se espalharam pela Europa e pela América Latina. Em Portugal e no Brasil, ele ganhou um nome quase mítico. Relatos falam de cópias que mudam de lugar sozinhas, que queimam os dedos de quem tenta rasgar suas folhas, que sussurram durante a madrugada. Há até quem diga que o livro só pode ser encontrado por quem foi escolhido por ele. E uma vez que ele aparece, ignorá-lo se torna quase impossível. O fascínio pelo proibido sempre exerceu uma força sobre o ser humano. O livro de São Cipriano oferece exatamente isso: a promessa de poder, amor, proteção, riqueza e vingança. Tudo em troca de fé naquilo que não se vê, mas que responde. É um manual para lidar com forças que muitos evitam até mesmo nomear. Dentro de suas páginas estão descritos rituais para pactos com entidades obscuras, cerimônias de invocação, bênçãos reversas e maldições. Mas não é apenas o conteúdo que assusta. É o que o livro representa. Ele é o símbolo de um limiar. Abrir suas páginas é cruzar uma fronteira invisível entre o mundo cotidiano e um plano onde as regras não seguem lógica nem misericórdia. Muitos dizem que, ao entrar em contato com ele, algo muda. Não fora, dentro. Curiosamente, mesmo com sua fama maldita, o livro nunca desapareceu. Pelo contrário, continuou a circular oculto, passando de mão em mão, de geração em geração, herdado como segredo, vendido como relíquia, buscado como salvação. Ele permanece como um eco sombrio de um passado que insiste em se manifestar. É difícil saber onde termina o mito e começa a verdade, mas o que está claro é que o livro nunca deixou de provocar. Ele atrai, seduz, promete, e aqueles que cederam à sua presença têm histórias para contar. Histórias que não são apenas assustadoras, são profundamente humanas, porque tocam em desejos que todos carregam: ambição, curiosidade, medo e o impulso de ir além do que é permitido. E é exatamente por isso que os relatos reais de quem teve contato com o livro de São Cipriano são tão inquietantes. Eles não falam apenas de demônios ou assombrações, falam de escolhas e de consequências. Nos próximos minutos, você ouvirá 3 histórias, 3 pessoas, 3 caminhos distintos e um ponto em comum: o preço que pagaram por se aproximar demais do conhecimento proibido. Carlos nunca foi um homem supersticioso. Engenheiro por formação, empresário por insistência, cresceu acreditando no esforço e no mérito
como forças que movem o mundo. Mas havia algo que sempre lhe escapava: o sucesso duradouro. Tudo o que conquistava, perdia com a mesma velocidade. Sócios desonestos, crises econômicas, escolhas ruins. Aos 42 anos estava à beira de mais uma falência. E foi nesse limite que o livro apareceu. Não foi numa feira mística, nem em um antiquário empoeirado. Foi na estante de um amigo. Um exemplar antigo, com capa de couro escurecido e um nome impresso em letras douradas já desgastadas: São Cipriano, o livro negro. Carlos pegou o livro por curiosidade, sem saber o que procurava. Abriu ao acaso. Caiu sobre uma página marcada: Ritual de prosperidade por invocação. Leu em voz alta, meio rindo, meio descrente. Mas o dono do livro não riu. Apenas disse: se fizer, não pode voltar atrás. Carlos levou o livro emprestado. Não acreditava de verdade. Mas à noite, sozinho, acendeu as velas como mandava o texto. Traçou o círculo de giz no chão do escritório vazio e leu as palavras no idioma estranho que se arrastava pelas linhas. Sentiu calor, um estalo no ar. E então, silêncio. No dia seguinte, recebeu uma ligação inesperada. Um contrato antigo, dado como perdido, havia sido reativado. Uma proposta de sociedade. Em uma semana, o investimento caiu na conta. Em um mês, os negócios floresciam. As dívidas sumiram. O nome dele circulava entre os grandes. Carlos se sentia invencível. Mas algo mudou junto com a fortuna. Pequenas coisas no início. O livro, que ele havia guardado no fundo de uma gaveta, aparecia sobre a mesa, mesmo que ninguém tivesse acesso à sala. As velas queimavam sozinhas durante a noite. O ar pesava. E quando falava ao telefone, ouvia uma respiração do outro lado, mesmo quando a ligação já havia terminado. Carlos ignorava os sinais. Afinal, tudo estava dando certo. O dinheiro chegava com facilidade. Comprou um novo apartamento, um carro importado, viajou. Era finalmente respeitado. Mas a euforia logo deu lugar à inquietação. Começou a ter pesadelos. Um homem de túnica escura o observava, sempre parado ao pé da cama. Acordava suando, com a sensação de ter esquecido algo importante, ou vendido algo que não sabia o valor. As relações começaram a desmoronar. A esposa, antes cúmplice e entusiasmada com a nova fase, passou a evitá-lo. O filho teve uma febre que nenhum médico explicava. Funcionários leais pediram demissão de forma repentina. Um deles, ao sair, disse apenas: tem algo errado nesse lugar, eu escuto coisas. Carlos procurou o amigo que lhe emprestara o livro, mas ninguém sabia dele há meses. O número havia sido desativado. A casa estava vazia, como se tivesse desaparecido. Sem mais onde buscar ajuda, Carlos tentou devolver o livro. Foi até um terreno baldio, cavou com as próprias mãos, enterrou o volume e selou a terra com sal grosso. Voltou para casa com um estranho alívio no peito. Achou que tudo havia acabado. 2 dias depois, ao abrir a porta do escritório, lá estava ele, sobre a mesa, intacto, com a página marcada de novo. Desta vez, a sessão chamava-se Cobrança. Naquela noite, a esposa sofreu um acidente de carro. Não foi fatal, mas ficou internada por semanas. O filho parou de falar. Simplesmente fechou-se em silêncio. Carlos sentia a presença do homem encapuzado mesmo quando acordado. Começou a ouvir vozes durante reuniões. As luzes oscilavam sempre que ele entrava em algum lugar. Nenhum contrato era assinado sem que uma desgraça acompanhasse. Carlos então compreendeu. Não havia recebido nada de graça. Havia trocado. Trocado algo que não sabia que podia perder. E quanto mais tentava ignorar, mais o livro se impunha. Como uma dívida que nunca cessa. Tentou se desfazer dele de todas as formas. Fogo, água, destruição. Mas ele sempre voltava. Às vezes no banco do carro, às vezes no travesseiro. Uma vez, apareceu dentro da geladeira, aberto na página que dizia: aquilo que é selado com o desejo nunca pode ser desfeito com o medo. Hoje, Carlos vive em uma casa menor, afastada, sem luxos. A fortuna desapareceu tão rápido quanto chegou. A esposa o deixou.
O filho ainda não fala. O olhar dele é distante. Às vezes, à noite, Carlos acredita ouvir o menino sussurrar palavras no mesmo idioma da invocação, mas ele não tem coragem de perguntar. Carlos não sabe o que mais o livro pode cobrar. Só sabe que ele permanece, que espera, e que sua presença não é mais física. Está dentro dele, como um eco constante, como uma lembrança que não se apaga. Ele conta sua história com um aviso, não com esperança. Diz que ninguém precisa acreditar, mas que se um dia você encontrar o livro e ele parecer uma saída para os seus problemas, pergunte-se antes: o que estou disposto a perder para conseguir o que desejo? Porque o livro sempre dá, mas nunca sem levar algo em troca, e o que ele leva nem sempre é devolvido. Luciana sempre teve fascínio pelo oculto, mas não pelo viés esotérico ou místico. Seu interesse era acadêmico, metódico. Era estudante de pós-graduação em História das Religiões e dedicava-se à análise de práticas mágicas na Península Ibérica entre os séculos XV e XVIII. Suas fontes eram grimórios, documentos inquisitoriais, relatos de perseguição. Nada disso, pensava ela, era real. Apenas ecos culturais de uma época de medo e superstição. Foi numa tarde abafada de novembro que o destino torceu seu caminho. A pesquisadora-chefe de seu grupo de estudos havia recebido uma doação de uma coleção particular. Livros raros, muitos sem catalogação. Entre eles um que estava fora da lista, Cipriano, o livro negro dos sortilégios. A capa era simples, mas o cheiro era inconfundível. Mofo antigo, couro envelhecido e alguma coisa a mais. Algo metálico, penetrante, que Luciana não conseguiu nomear. Folheou com o cuidado de quem manuseia uma relíquia. As páginas estavam marcadas, rabiscadas à mão. Havia anotações nas margens, símbolos desenhados com tinta vermelha já desbotada. Um dos trechos chamava a atenção. Para despertar o espírito da sabedoria, leia estas palavras com os olhos abertos e o espírito limpo. Luciana riu. Era claramente um texto simbólico. Anotou a citação e, por impulso, leu em voz alta o parágrafo inteiro. O ar pareceu parar. Não foi um som, nem um cheiro, nem uma imagem. Foi uma mudança de densidade, uma pausa, algo quase imperceptível, como se o mundo piscasse por um instante. Luciana sacudiu a cabeça, achando que era apenas cansaço. Fechou o livro, guardou-o e seguiu seu dia. Mas naquela noite, o sono não veio. Sentia-se observada, não em sua casa, mas dentro dela, como se algo houvesse se deslocado. A luz do corredor piscava, o relógio parou às 3h12. E quando finalmente dormiu, sonhou com um espelho antigo. Nele, via a si mesma, mas seu reflexo estava de costas. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Palavras em sua pesquisa apareciam trocadas. Sempre a mesma substituição. Conhecimento por invocação. Arquivos sumiam do computador. A campainha tocava e não havia ninguém. Começou a sentir a presença de uma figura atrás de si ao caminhar pelos corredores da universidade. Nunca via rosto, nunca ouvia passos. Mas ela sabia que estava sendo seguida. Colegas notaram sua mudança. Olhar ausente, respostas curtas, um certo tremor nas mãos. Um orientando chegou a dizer que viu Luciana falando sozinha na biblioteca, diante do espelho do banheiro. Ela negou. Não lembrava de nada. Certa noite decidiu confrontar o livro. Voltou ao laboratório sozinha. Queria reler o trecho. Talvez encontrar alguma racionalização, um erro de interpretação. Mas o livro não estava onde havia deixado. Procurou por horas. Nada. Até que, já prestes a desistir, encontrou-o sobre a cadeira onde sempre se sentava. Aberto. Na mesma página da primeira leitura. Luciana leu de novo, desta vez com cautela. Mas algo estava diferente. As palavras pareciam pulsar. O texto parecia escrito com sangue recém-seco. E havia um novo parágrafo, que ela jurava não estar ali antes. Quem vê com os olhos da carne, nada entende. Mas quem lê com os olhos da sombra, desperta. Naquele instante, o espelho ao seu lado trincou. Um único estalo.
Depois, silêncio. Ela correu. Chegou em casa com a respiração em chamas, sentindo o corpo leve demais, como se estivesse fora de si. Trancou a porta, apagou as luzes, deitou no chão e chorou. Não sabia por quê. Apenas sentia uma tristeza sem nome, uma saudade de algo que nunca teve. Nos dias seguintes, começou a perder tempo. Acordava em lugares diferentes de onde adormecera. O micro-ondas ligava sozinho. Fotos suas desapareciam dos porta-retratos. Um professor disse que ela apresentou uma aula inteira falando em uma língua que ninguém reconheceu. Ela não se lembrava. Começou a se isolar. Trancava-se em casa. Evitava espelhos. Parou de usar eletrônicos. Por fim, foi encontrada por colegas em estado de choque, sentada no meio da biblioteca, repetindo a mesma frase. O que é visto, vê de volta. Luciana foi internada por recomendação médica. Diagnóstico: surto psicótico, talvez desencadeado por estresse e insônia prolongada. Ela não resistiu. Sorriu com ironia. O que vocês chamam de loucura, disse aos pais, eu chamo de despertar. Hoje vive sob cuidados especiais, em uma clínica afastada. Escreve todos os dias. Cadernos inteiros, cheios de símbolos, desenhos e palavras inventadas. Os enfermeiros dizem que ela nunca dorme à noite e que os espelhos de seu quarto precisam ser cobertos, pois ela grita quando vê o próprio reflexo. Luciana nunca mais falou sobre o livro, mas uma vez, ao ser questionada por um terapeuta se ainda acreditava em tudo o que viveu, ela respondeu: eu não acredito. Eu sei. Seu relato é guardado com reserva por colegas da universidade. Oficialmente, é tratado como um caso de colapso mental. Mas entre os que ouviram seu depoimento mais de perto, há uma certeza incômoda. Luciana não apenas leu o livro. Ela entendeu o que havia ali. E algo talvez entendeu ela também. Ela foi atraída pelo saber. Não queria poder. Não buscava riqueza. Queria apenas compreender. Mas há portas que se abrem com o olhar. E uma vez que se vê além delas, não se pode mais fingir que o mundo é o mesmo. Desde pequeno, Gabriel ouvia falar do tal livro. Era uma espécie de segredo mal contado da família, sussurrado em reuniões, mencionado em tom de brincadeira, mas sempre com um olhar nervoso logo depois. Cresceu ouvindo que o bisavô tinha sido metido com coisa errada, que tinha um livro que ninguém podia tocar, que aquela prateleira trancada da estante era melhor deixar para lá. Mas a curiosidade, como toda herança de sangue, cresce em silêncio. Gabriel não acreditava em nada daquilo. Era um garoto moderno, inteligente, cético, e como todo jovem que quer se provar maior que seus fantasmas, decidiu desafiar o mito. Foi depois da morte do avô que teve acesso à casa antiga da família. O testamento foi direto. Nenhum bem de valor, apenas a responsabilidade de guardar o que deve ser mantido em segredo. Gabriel achou graça. Visitou a casa num fim de semana chuvoso, com a ideia de registrar o lugar para vender. O cheiro de madeira velha, os móveis cobertos, o ranger do assoalho, tudo exalava um tempo que já não existia mais. E então, encontrou o armário trancado. Lembrou-se da estante das histórias. A chave estava na própria gaveta da escrivaninha, como se esperasse por ele. Quando abriu o armário, viu apenas um livro, envolto em pano preto, sem poeira, como se tivesse sido colocado ali no dia anterior. Era o mesmo título de que ouvira falar, o livro de São Cipriano. A capa não era decorada, nenhuma imagem, apenas o nome em letras gastas. Ao tocá-lo, sentiu um arrepio. Não de medo, era algo mais instintivo, primitivo, como se seu corpo reconhecesse algo antes da mente. Levou o livro para casa. Pensava em usá-lo como inspiração para um documentário. Queria provar que tudo não passava de folclore. Decidiu gravar sua leitura, fazer anotações em vídeo, postar trechos em um canal recém-criado no YouTube. No início foi uma piada. Cenas editadas, cortes dramáticos, trilha tensa. Os primeiros vídeos viralizaram. Milhares de visualizações, comentários pedindo mais.
Mas a cada novo capítulo lido, algo mudava. Gabriel começou a ter lapsos de memória. Às vezes, acordava com a câmera ligada, filmando o próprio rosto, como se alguém, ou ele mesmo, tivesse apertado gravar no meio da noite. Recebia mensagens de números desconhecidos, com trechos do livro que ainda nem tinha lido em voz alta. Os vídeos seguintes já não tinham a mesma leveza. Os amigos notaram. A edição era mais crua, a iluminação irregular, o tom da voz mais grave. Gabriel dizia estar tudo bem, mas parecia sempre cansado. Olhava direto para a lente como se conversasse com alguém que estava do outro lado. Os comentários mudaram de tom. Alguns diziam que viam algo atrás dele nas gravações. Outros pediam que ele parasse, mas ele não conseguia parar. Em um dos vídeos mais assistidos, Gabriel lê um trecho que trata da herança espiritual por linhagem de sangue. As palavras falavam de pactos antigos, firmados por ancestrais que marcavam gerações. Ao terminar de ler, ele permanece em silêncio por quase 1 minuto, encarando a câmera. Na descrição do vídeo, apenas uma frase: "Eu entendi agora." Naquele dia, algo parece ter se quebrado. Nos dias seguintes, Gabriel desapareceu das redes. Nenhuma atualização. O canal ficou inativo. Os seguidores, preocupados, começaram a vasculhar pistas. Uma youtuber de conteúdo paranormal foi até a casa dele. Disse que, ao se aproximar da porta, ouviu vozes em latim e um zumbido constante, como de eletrônicos ligados sem fonte de energia. Sem contato com ninguém, a família acionou a polícia. Gabriel foi encontrado 3 dias depois, sentado no chão do quarto, cercado por câmeras que gravavam em looping. Estava lúcido, calmo, mas não respondia às perguntas. Apenas dizia: "Já está feito, agora é comigo." O livro não estava em lugar algum. Nos meses seguintes, Gabriel sumiu da mídia. Dizem que mora em uma pequena cidade sob outro nome. Alguns acreditam que ele ainda grava vídeos, mas em redes obscuras, apenas acessíveis a quem sabe o caminho. Outros dizem que ele está internado. Há quem jure ter recebido mensagens criptografadas com trechos do livro, assinadas com as iniciais GS. O que se sabe é que o último vídeo publicado, já deletado, terminava com uma frase escrita em tela preta: "O sangue não escolhe, ele reconhece." A herança, dizem, não era apenas um objeto, era um chamado. Gabriel não apenas encontrou o livro, ele era parte dele. E há quem diga que quando alguém toca o volume pela primeira vez, ele reconhece o herdeiro. E se for o certo, ele se revela. Após os relatos perturbadores e as experiências sobrenaturais que exploramos, fica claro que o livro de São Cipriano possui um poder enigmático que transcende as explicações convencionais. Histórias como a de um homem que, ao tentar invocar forças para conquistar poder pessoal, viu sua vida se desmoronar em uma sucessão de tragédias inexplicáveis. Ou a de uma mulher que, ao ler o livro, começou a ser assombrada por uma presença que ela não conseguia compreender, tornando-se vítima de sonhos vívidos e pesadelos recorrentes. E claro, o relato de um homem que usou o livro para tentar fazer um pacto com forças além deste mundo, apenas para se ver envolvido em uma espiral de acontecimentos cada vez mais sinistros e fora de seu controle. Esses relatos não são apenas histórias de terror. Eles falam de algo mais profundo. A linha tênue entre o real e o sobrenatural, entre o que podemos controlar e o que se esconde além da nossa compreensão. O livro de São Cipriano não é apenas uma obra de feitiçaria, mas uma verdadeira chave que, para alguns, parece ter aberto portas para uma realidade onde o medo, o poder e o desconhecido se entrelaçam de formas perigosas. Mas afinal, o que podemos aprender com essas histórias? Será que os relatos de quem ousou ler o livro são apenas fruto de superstição? Ou será que estamos lidando com algo que vai além da compreensão humana? O livro de São Cipriano continua a ser um misterioso enigma, e o que ele revela ou esconde parece ser algo que poucos estão dispostos a enfrentar. Agora deixo para você a pergunta: você teria coragem de abrir essas páginas?
Está disposto a explorar os limites do que é conhecido e talvez arriscar-se a conhecer o que está além? Ou será que o melhor é manter a distância e deixar o oculto onde ele pertence, nas sombras e nos mistérios da história? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Já ouviu histórias semelhantes ou teve alguma experiência inexplicável relacionada ao oculto? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho para receber mais relatos aterrorizantes como este. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre outros livros e histórias que desafiam a realidade, não perca os próximos vídeos. Inscreva-se agora e compartilhe com amigos que também são fascinados pelo mundo do ocultismo e das forças sobrenaturais. O desconhecido nos chama, e você está pronto para essa jornada.